quer ver, ó? Atenção, climão no Petit Comité. Já pode prestar atenção que é roubada, tá, gente? Não sei nem por que lado começar. Que não, aliás, que sim do que não. Sabe? Entendeu? É assim que a gente faz. Muito bem, Petit Comité. Au! Já comecei batendo com o cotovelo. Muito bem, Petit Comité começando, hoje respondo perguntas, esqueci de bater palma. Muito bem, Petit Comité, esse é o nome deste canal. Começando, dia de responder perguntas e ficar ouvindo martelada, porque esta casa parece a maldição da martelada, gente, ó, vocês estão ouvindo? Que delícia. Mas aí tinha que gravar o Petit Comité, então sou eu e os martelados, então vamos lá. Vamos começar com as perguntas, muitas perguntas hoje. O povo arrasou nos comentários do Petiscos, arrasou lá no YouTube, arrasou no Twitter, arrasou nas redes sociais. Tô cheia de perguntas aqui, então vamos embora, porque senão não vai dar tempo. Ó, vou começar com a Mariana Bertolino, que me pergunta o seguinte. Petiscos, qual a sua opinião sobre as Olimpíadas no Brasil e a onça Juma presa em correntes ao lado da tocha e depois morta? Então, vamos começar, não sei nem por que lado começar. Começar pelas Olimpíadas mesmo. Seguinte, eu sou tão contra, já pode, atenção polêmica, eu sou tão contra as Olimpíadas quanto eu era da Copa. Acho que o Brasil não tem maturidade para fazer esse tipo de evento. A gente sabe que esse tipo de coisa aqui no Brasil só serve para roubar dinheiro, fazer obra inútil, mal feita, superfaturada, não vai adiantar nada, não vai fomentar em nada o esporte no Brasil, fazer nada, não vai dar lucro, porque não existe lucro com esse tipo de evento esportivo. Isso só vocês olharem pesquisa do mundo inteiro, quem fala que isso traz benefício financeiro para os países ou para as cidades que participam é mentira. Na atual situação de cidades completamente falidas do Brasil, agora já viu lá no negócio, eu nem sei, situação de emergência, estado de sítio, sei lá o que falaram agora que o Rio de Janeiro tá, para conseguir mais um dinheirinho, porque não roubaram bastante dinheiro, vão roubar mais um pouquinho agora, né? Eu sou completamente contra, acho que o Brasil tem muita lição de casa para fazer antes de querer fazer esse tipo de gasto em coisa que não vai ser usada depois. E daí, eu acho que é sintomático essa coisa da falta de noção de que uma onça tem a ver com a tocha olímpica, o que ela tinha que estar fazendo lá. Não se sabe se é a onça Juma ou se não é a onça Juma, porque tem gente que diz que é a onça que estava lá exposta, tem gente que diz que não é a onça que eles mostraram. Não importa, importa que, de novo, que nem a história lá do jacaré da Disney e o gorila do parque de diversões, no fim quem acaba morrendo sempre é o bicho, né? Porque o bicho, o que ele é? Ele é um animal selvagem, que deveria estar aonde? Na natureza. E aí as pessoas resolvem tratar os bichos como objetos decorativos, seja eles num parque de diversões, não é de diversões, né? Num resort, tipo o jacaré, que tem o resort ali, tem os jacarés que você pode ficar olhando de longe. Tem o gorila no zoológico para as pessoas ficarem olhando, e tem a Juma, a pobre da onça, para as pessoas também apreciarem como se fosse objeto. Daí, quando o bicho resolve ser o bicho, quando um jacaré resolve ser um jacaré, um gorila resolve ser um gorila, e uma onça resolve ser uma onça e agir como esses bichos agem na natureza, aí não pode, porque obviamente o humano não quer ser atacado por um bicho. Aí o que acontece? Mata o bicho. Porque o bicho não pode ser o bicho tem que ser um objeto decorativo só para observação. Então, é isso aí. O que dizer? O que dizer dessa Olimpíada, né, gente? O que dizer da Copa? O que dizer de tudo? A Dora me pergunta o seguinte. É uma pergunta longuíssima, que ela fala sobre cirurgias plásticas e procedimento, o que eu acho de cirurgia, procedimento para rejuvenescimento, que ela pergunta quais são os limites que a gente deve tolerar, qual é a normalidade. Ela diz que ela nunca foi contra, mas enfim, depois é uma pergunta bem longa, ela fala que ela tem reparado que tem muitas amigas que tiveram filho, um monte já fez abdominoplastia, só fala em plástica, peito, que não sei se é bobagem minha, mas depois que tive filho sempre pensei como vou ensiná-los a ter autoestima se eu não aceitar minhas imperfeições. Sei que cada um faz o que quer da vida, mas isso anda me incomodando. Você também? O que você acha de mulheres de sua idade entupidas de botox e companhia limitada, ou seja, cheia de coisa na cara? Você já fez ou pretende fazer algo? Eu acho que é assim. A primeira pergunta é tipo, qual é o limite que devemos tolerar? Eu acho que a gente deve tolerar qualquer coisa que qualquer pessoa queira fazer consigo mesma na vida, nesse caso de coisa estética, porque eu acho que é uma escolha da pessoa, independentemente do motivo que ela tenha para fazer isso.
seja exagerado, seja quase uma coisa patológica, tanto faz, gente. Acho que assim, tolerar é importante. Independentemente do gosto que uma pessoa tenha para a estética dela, e se ela quer fazer cirurgias ou não, acho que primeiro a tolerância é o mais importante. Então, eu achei importante usar essa palavra. Aí ela pergunta qual é a normalidade. Eu não sei qual é a normalidade, sinceramente. Acho que existem 1000 motivos que levam uma pessoa a fazer um procedimento estético ou de cirurgia plástica. Existem motivos que a gente chama mais normais, assim, bobagem, corrigir uma coisinha ou outra. Existem exageros, mas também, de novo, acho que é um problema da pessoa. O corpo da pessoa pertence à pessoa, entendeu? Acho que a gente tem que pensar sempre nisso. Assim. No fim, a pessoa vai fazer o que ela quiser no corpo dela. Como educar crianças se você não lida bem com as suas próprias imperfeições é complicado. É uma boa pergunta, assim. Quer dizer, se você é uma pessoa que não consegue lidar com a tua própria imagem e muda ela o tempo todo, como é que você vai explicar isso para uma criança que tá ok ela ser de qualquer maneira que ela é? Um pouco difícil, aquela coisa, a gente fala uma coisa, mas a gente se comporta de outra maneira. Eu já falei isso aqui sobre crianças. Isso não quer dizer que uma mãe não pode escolher fazer uma intervenção ou não pode fazer uma cirurgia. Eu acho que tem uma coisa da vida dos adultos que a gente tem várias coisas da vida dos adultos que a gente pode filtrar para as crianças, ou seja, você não precisa ficar falando de cirurgia plástica e, sei lá, minha barriga que tem uma dobrinha, ou o peito que tá caído, ou a cara, ou o papinho, ou, sei lá, rugas. Acho que esse tipo de assunto não é assunto de ficar falando na frente de criança, porque justamente você acaba enlouquecendo essas crianças, né, gente? As crianças, elas só vão ficando inseguras e doidinhas porque a gente fica falando muita bobagem na frente delas. Então eu acho que tem uma questão de filtro. Acho que daí você já tem uma situação um pouco mais tranquila, mesmo que você queira fazer. As crianças não percebem as coisas. E eu acho que de verdade é um assunto que não tem que ser tratado com criança. Outra coisa é se isso anda me incomodando dos excessos, assim. Na verdade, não me incomoda em nada, assim. Acho que a gente já falou de cirurgia plástica aqui no Petit Comitê, que tem as cirurgias da moda. Me incomoda quando a pessoa fica com uma cara de uma época. Que em seguida ela pergunta disso das pessoas da minha idade com muito botox e preenchimentos e parará. Eu acho que você fica... Tem umas cirurgias ou uns procedimentos que eles são típicos de algumas épocas, assim. E eu acho que a gente tem que observar para não ficar... É como moda, passa a moda daquele procedimento, ou passa a moda daquela cara, ou daquilo lá, daquele peito, sei lá, aquele tipo de barriga, ou a bunda, agora a bunda, né, cara? Vai passar a moda e você vai ficar com aquela bunda ali, ou com aquele peito enorme, aí depois você vai ter que tirar. Acho um pouco complicado, então tentar entender no meio de tudo isso quem é você, ou se você precisa ter o corpo da moda. Que é outra coisa, você ter a blusa da moda é fácil. Agora, você mudar o corpo para ficar com o corpo da moda é meio complicado. Ou o rosto e assim vai. E sobre pessoas da minha idade, eu tenho uma coisa que eu acho que... Eu costumo preferir, pessoalmente, isso é um gosto pessoal, assim. Eu prefiro o tipo de procedimento que você não enxerga. Ou seja, você vê que uma pessoa tá... Nossa, que cara de descansada, que bonita, como você tá com uma cara boa. Você não percebe que a pessoa fez alguma coisa, mas ela tá com uma cara boa. Eu acho que esse é o ideal, assim. Tem gente que gosta de um look um pouco mais artificial, sobrancelha mais puxada, sei lá, mais bochecha, mais coisa evidente, assim, de que fez alguma coisa. Também é uma estética, mas tudo bem. O que eu acho das pessoas da minha idade, assim, eu tenho muitas amigas que estão preenchidas demais. E aí elas acabam parecendo muito mais velhas do que elas são. Então, o excesso de procedimento acaba fazendo o contrário. Outro dia eu vi um comercial com uma moça que ela tinha era tão bonita e ela tá com tanto preenchimento na cara que parece que ela tem 50 anos, ela tem, sei lá, 30 e poucos. Tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o excesso de procedimento no rosto acaba deixando com mais cara de velha, gente. Terrível isso. Isso eu gosto muito de fazer peelings. Eu já fiz botox na testa. É legal. Mas eu não gosto que fica muito paralisado, porque eu faço caretas. Eu gosto de fazer caretas. E ficar paralisada não dá pra fazer caretas. E aí você fica só fazendo careta de vilã da Disney. E aí não é legal. Mas eu gosto mais de fazer uns peelings leves, umas coisas assim. Eu gosto de usar mais cremes. Eu gosto de ir tentando o que dá pra tentar ficar com cara de descansada, mas de coisa leve, assim. Se um dia eu faria alguma coisa, não tenho a menor ideia. Eu acho que se um dia eu precisar, que eu achar que eu precisar, talvez eu vá. Eu acho mais fácil falar que não, aliás, que sim do que não, na verdade. Falar assim, um dia bem capaz de eu fazer alguma coisa.
Porque ficar falando, não vou fazer, não vou fazer, um dia eu resolvo. Então não preciso ser teimosa. Acho que, talvez, não sei. O que eu tenho medo, que a gente vê em muito procedimento, principalmente coisas definitivas, é, sei lá, mexer no rosto e ficar com outra cara, outra pessoa. Aí eu tenho um pouco de medo, então eu tenho medo dessas coisas, sabe? E acho que corpo, por exemplo, tem ginástica para resolver. A maioria dos problemas a gente resolve com ginástica. Exceto problemas muito graves, lógico, mas eu acho que um pouquinho de atividade física, que inclusive faz bem pra saúde, né, gente? A Gabi e o Joey Macena, peraí, eu queria saber, eu nunca lembro se Joey é menino ou menina, mas tudo bem. E a Gabi me perguntam duas coisas que estão associadas. A Gabi pergunta que ela queria saber como se ganha dinheiro na internet e como o Petisco se mantém financeiramente sem enxurrada de posts publicitários que se vê em sites e blogs, por exemplo. E o que você pensa das blogueiras fazendo contratos milionários com marcas, como o caso da Amy Song, que fez um contrato com a Laura Mercier. E Joey Macena pergunta, falar um pouco como é ganhar dinheiro com petiscos. Então vamos lá, do começo. Quando eu fiz o Petiscos, eu já fiz o Petiscos pensando em como a gente podia fazer um site e conseguir colocar publicidade nele de outras maneiras que não fosse só a publicidade tradicional muito feia, que continua sendo muito feia e muito incômoda na internet, por isso que o povo fica usando adblocker, né, bloqueador de publicidade, porque as publicidades são horrorosas. Então, o que a gente podia fazer para estabelecer isso lá? Ninguém falava de publi, ninguém falava de conteúdo publicitário, nada dessas coisas. De como a gente podia pegar e ter uma conversa mais próxima entre clientes e o site. Como eu saí de agência, eu sabia um pouco o que dava para oferecer para eles e que tipo de cliente eu achava que ia absorver isso melhor. Comecei a criar pequenos exemplos do que a gente queria mostrar e a gente foi mostrando e a coisa foi evoluindo. Há muitos anos atrás eu tive uma conversa com um amigo que foi muito legal, que ele virou para mim, a gente estava conversando de quantos clientes a gente precisava ter na vida. Aí ele virou para mim uma vez e falou assim, Julia, eu acho que a gente não precisa ter mais do que 10 clientes. O meu sonho é ter 10 clientes. Não na vida inteira, mas assim, por um período. E eu fiquei pensando nisso. Tipo, como você faz dinheiro com o site, mas não polui ele. E nessa época a gente já começou a pensar em como distribuir, porque tem uma coisa, assim, como se ganha dinheiro na internet? O dinheiro que se ganha na internet, ele não se ganha só com anúncio. Não é só com anúncio pendurado no YouTube ou anúncio pendurado no Petiscos. Tem muita gente que trabalha na internet, que tem site, que tem blog, que ganha dinheiro com consultoria, que faz styling. Tô falando de moda, né? Gente que faz palestra, gente que dá aula, gente que trabalha, que usa o seu como eu posso falar, sua experiência de internet ou do assunto que ela fala na internet para fazer coisas fora, consultoria para empresas, conteúdo para empresas fora, ou seja, nas suas redes sociais, nos seus próprios sites. Isso a gente sempre fez. Então, a gente consegue manter a timeline do Petiscos mais ou menos limpa, com publis e tudo, mas a gente consegue manter isso de uma maneira mais discreta e com menos quantidade, porque a gente trabalha em outras frentes também. Não coloca todos os anúncios dentro do Petiscos, então tem coisa só em redes sociais, tem essas coisas, faz um evento para um cliente, faz conteúdo para redes sociais, é o que eu já estava falando aqui. Acho que esse é o equilíbrio, não ficar atacando tudo dentro. E eu acho que a gente conseguiu fazer uma relação entre clientes e leitores muito honesta com essa coisa de eu sempre quis que as pessoas soubessem que publicidade é publicidade, porque eu acho legal saber que é publicidade, enfim. Então, pensar um pouco o dinheiro da internet, ele não está só localizado especificamente dentro da internet. E a gente fez uma escolha muito cedo, assim, a gente prefere ter poucos e bons clientes, a gente fala muito mais não no Petiscos do que sim. Todo mundo que entra novo para trabalhar, por exemplo, no atendimento do Petiscos, demora um tempo para entender isso, assim, a gente fala não para um monte de cliente que não tem nada a ver com a gente. Acho que tem que ter coerência, né, a gente trabalhar com coisas que a gente tem a ver, ou que a gente se interessa, e falar muito mais não que sim. Então a gente prefere ter poucos e ótimos clientes que ajudam a gente a se sustentar do que lotar, vou um cabelo aqui, do que lotar a timeline de publi, jabá, post, anúncio, coisa que pisca, vídeo no meio de texto. Eu detesto essas coisas como usuária, eu não gosto. Tem, sei lá, tem blogs e sites que eu adoro, que hoje em dia eu leio menos, porque ficou tão jabazeiro, tem tanta coisa de publi o tempo inteiro, que fica um pouco chato. Então, a nossa tentativa é sempre de tentar manter esse equilíbrio, assim, e não incomodar as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem que se sustentar. Então,
tentar manter um equilíbrio. E pensar que não necessariamente você precisa de anúncios para se sustentar na internet. Você pode usar justamente o assunto que você fala. Muita gente usa blogs e sites como uma vitrine do seu trabalho e trabalha para fora, na verdade. Então, ilustradores que ilustram sites, ilustram para clientes fora, fazem estampas, um monte de coisa. Então, assim, o trabalho não necessariamente está contido dentro da internet. Você mostra o seu trabalho lá, mas você trabalha para fora. Entendeu? É assim que a gente faz. Uma pergunta do Eric Neves me pergunta o seguinte: Júlia, recentemente alguma editora entrou em contato contigo para escrever um livro? Caso sim, aceitou? Há muitos anos que eu recebo oferta para fazer livro, desde o começo do Petiscos. Acho que a primeira oferta que eu tive de uma editora gigantesca é de 2008, assim. Depois, a cada ano, aparece 2 ou 3 novas ofertas. Eu nunca fiz livro e, por enquanto, eu não tenho muito interesse em fazer livro. Eu já conversei sobre fazer livro, já tive conversas bastante adiantadas sobre fazer um livro, só que eu nunca cheguei à conclusão do que eu gostaria de falar num livro. Porque o conteúdo que eu faço, eu já faço ele de graça na internet. Então, eu não consigo entender por que eu colocaria esse mesmo conteúdo para as pessoas pagarem por um livro se ele está de graça na internet. Então, o mesmo conteúdo que eu faço já na internet, para mim, não tem por que fazer um livro. E falo isso para vocês. Tô falando isso na cara de vocês, inclusive. Não vou cobrar por um treco que eu já dou de graça. E aí eu fiquei sempre pensando, tipo, fora isso que eu gostaria de fazer, eu não tenho vontade de fazer um livro de dicas de moda, sabe? Eu não sei. Eu por enquanto não cheguei a uma conclusão, eu não tenho pressa para essas coisas. Acho que papel, eu sempre tive essa coisa com papel, acho que papel é um negócio que pede respeito, entendeu? A gente gastar papel no mundo. É um material que exige um pouco de respeito. Então, o dia que eu for botar alguma coisa em papel, assim, eu gostaria que fosse uma coisa muito legal. E eu não consegui chegar à conclusão sobre o que ainda. Então, se um dia eu conseguir chegar à conclusão e ainda tiverem ofertas, aí eu faço. Por enquanto, eu não sei o que eu quero. Não quero nada, não. Tá bom. Já tem bastante livro. Tem gente escrevendo livros ótimos no mundo, gente. Não preciso ficar com pressa para escrever um livro. Uma hora vai. Se é que vai, né? Tem uma pergunta aqui, climão. Quer ver, ó? Atenção, climão no Petit Comité. Tem várias perguntas associadas a essa. Então, vamos por partes. Anne me pergunta: Júlia, você não tem receio de ser trocada por uma novinha daqui a uns 10 anos? Ou você acha que a sua situação financeira te garante? Entre parênteses, porque as mulheres têm fama de serem interesseiras, mas muitos homens também estão. Anne, que vibe, hein, meu? Deixa eu falar. Seguinte, tem duas coisas. Eu acho que tem 2 aspectos nessa sua pergunta. Primeiro, essa história de ser trocada por uma novinha daqui 10 anos, 2 minutos, 3 minutos, eu sei lá quanto tempo. Acho que a gente pode ser, a qualquer momento, a vida pode mudar. Do meu ponto de vista, tipo, algo pode acontecer e eu posso me interessar por outra pessoa. E algo pode acontecer e o Thiago pode se interessar por outra pessoa, seja ela mais novinha, mais velhinha, mais altinha ou mais baixinha do que eu. Acho que não dá pra gente se relacionar com as pessoas com medo de, mas um dia, gente, um dia as coisas acabam mesmo. Acho que a gente tem que aproveitar as relações enquanto elas existem, enquanto elas são verdadeiras, entendeu? Não dá pra acordar e dormir todo dia pensando, meu Deus, mas e se passar uma mulher gata na rua e ele achar mais gata? Gente, o mundo é assim, o mundo é cheio de pessoas e eu acho muito importante a gente sempre tem perspectiva que as pessoas não são de ninguém. A gente não é proprietário das pessoas. E elas são livres para caminhar no sentido que elas quiserem. Tanto eu, quanto a pessoa que eu tô. E justamente por isso não é uma coisa que a gente tem que ficar pensando, mas isso. Gente, e se eu tropeçar aqui agora e der com a cabeça no chão e morrer? Também, Thiago fica sem ninguém e vice-versa, entendeu? Então, já acho um pensamento pouco produtivo, porque se a gente vai se relacionar com alguém com medo de que essa pessoa vai te trocar por outra pessoa, você já não vai se relacionar com as pessoas. Você já não acredita nelas e desconfia delas. E acha que ela tem que ser sua para sempre, sua como um objeto para sempre. Nada disso é bom. Nada disso é bom. Então, assim, se eu acho que essa coisa da relação, eu acho que a gente tem que... Vai, gente, vamos. Eu nunca tive medo, sabe? Talvez eu seja assim um pouco louca. Eu não tenho medo das coisas. Acho que a gente tem que ir. E as coisas acontecem de um lado, acontecem do outro. A vida é misteriosa. Então, não adianta ficar e se trocar. Tá bom, tudo bem. É uma escolha de vida, paciência. Né? Então, é legal? Não é legal quando uma pessoa te deixa porque se interessou por outra, ou você deixa a pessoa porque você se interessou por outra, ou você deixa a pessoa porque as coisas realmente chegaram num fim.
Nunca é agradável essa situação, mas essa situação existe, nem por isso eu vou ficar pensando nela, entendeu? Acho que vambora, vive a vida aí, cara. A segunda parte dessa pergunta é uma parte que eu acho mais preocupante ainda. Sobre situação financeira. Eu nunca tive na vida, é uma verdade da minha vida, eu acho que eu nunca namorei ninguém que ganhasse que ganhasse melhor do que eu. E eu já passei por esse tipo de conversa várias vezes. E aí eu tenho uma dúvida, assim, por que é que ainda existe... Primeiro que é um pensamento machista você achar que hoje, que o modelo de família mudou completamente no mundo inteiro, ainda achar que uma mulher não pode ganhar mais que um homem é vergonha para esse homem ou perigoso para essa mulher, eu acho que ano é hoje? Primeiro assim, né? Que ano é hoje? Depois, tem um outro pensamento que é mais preocupante ainda. Então tá, então eu ganho 10 reais. Daí, o que eu devo fazer? Qual é o pensamento? Eu devo então namorar com pessoas que ganham 10 reais ou mais? Então a gente vai estabelecer um mundo em castas, que a gente tem que se relacionar só com pessoas da mesma classe social, da mesma situação social que a gente? Então, é isso? Quer dizer, de qualquer ponto de vista, isso é uma coisa horrorosa. Imaginar, e de novo, assim como na situação de se vai trocar, se a pessoa é interesseira, gente, mas que pensamentos são esses? De onde vem tudo isso? A pessoa é interesseira, homem é interesseiro, mulher é interesseira, coisa horrorosa ficar pensando isso das pessoas, sabe? Acho que as pessoas têm situações diferentes. E ainda digo mais, assim, a maioria das pessoas interesseiras que eu conheci na vida são todas pessoas que têm muito dinheiro, ou que vêm de famílias que têm dinheiro, tá? Conheci pouca gente dura interesseira. Então, presta atenção nisso. Eu quis muito responder essa pergunta porque eu acho que são dois raciocínios bem preocupantes, assim. Um, achar que a gente só pode se relacionar com pessoas da mesma classe social que a gente, que é uma coisa horrorosa. Outra ainda, achar que homens e mulheres, esse desequilíbrio... Gente, é uma loucura pensar nisso. Quer dizer, as mulheres querem ganhar mais, querem... A gente quer igualdade, igualdade de como eu posso falar? Igualdade no trabalho, ganhar tão bem quanto homem. Aí quando finalmente acontece isso, você vira uma pessoa bizarra porque você tem que ser submissa, sei lá o que não entendo, e não se relacionar com as pessoas porque acha que a pessoa vai te trocar por outra pessoa. Sim, é bem provável que isso aconteça na vida. Por isso eu acho que as relações entre as pessoas, elas têm que ser honestas e a relação a longo prazo com as pessoas, ela é muito sobre honestidade, sobre realmente por que você quer estar com aquela pessoa, o que você gosta naquela pessoa e por que você quer estar com aquela pessoa. E quando a gente é honesto sobre isso entre as pessoas adultas, adulto eu digo isso é ser adulto, assim, não é nem ser adulto, eu acho que é ser honesto mesmo, honesto sobre as coisas, a situação entre você e a pessoa que você tá. Quando você consegue manter um nível de honestidade, as coisas funcionam. E mesmo quando elas não funcionam, você consegue explicar que elas não estão funcionando. Entendeu? Tira essa vibe aí, cara. Essa vibe não é boa, não. Não é legal, não. Acaba nunca ficando feliz, fica com essas vibes aí. Fica assim, não. A Paty Castilho me pergunta, já pode mandar a pergunta pro próximo vídeo? Queria saber como é trabalhar com o Thiago em casa, como é fazer a mesma coisa juntos. Então, eu e o Thiago, a gente é muito simbiótico. A gente passa muito tempo fazendo a mesma coisa, coisas parecidas a gente. Desde que a gente se conheceu. Então, pra gente é meio natural, assim, trabalhar junto e fazer as coisas junto. A gente tem muitos interesses parecidos, a gente gosta de ficar mostrando coisas novas que a gente descobriu, informações e coisas nerdices em geral, um pro outro. Então, assim, trabalhar juntos é mais uma como eu posso falar, é mais uma coisa dessa, olha que legal, vamos mostrar isso aqui pras pessoas, e claro que tem estresse, óbvio que a gente se estressa, inclusive, porque eu sou baixinha e nervosa, e Thiago é altinho e nervoso, mas a gente se dá muito bem, assim, a gente tem uma coisa de, tipo, estressou dali 1 minuto, já não tem mais nada, passou. Então, o que é normal em trabalho. Então, não deixar o estresse do trabalho misturar na vida pessoal, que isso é muito importante, porque senão começa a virar um caos. Entendeu? Acho que é legal. A gente já passava o dia inteiro no computador, o dia inteiro, eu digo, fora do trabalho, a gente já passava o dia inteiro mostrando uma coisa pro outro, agora a gente trabalha um na frente do outro aqui, a gente fica só um pouco mais
como eu posso falar, isolado do que a gente já é, assim, a gente já fica muito em casa. Então trabalhar faz a gente ficar mais em casa, enfiado aqui. Então a gente tem uma boa desculpa para inventar outras coisas para fazer. Isso é bom. Também, mais uma pergunta que tem um pouco a ver. Da Ana Paula Passos, que é o seguinte. Em um outro vídeo você comentou que se fosse hoje, pensando bem, você também não teria filho. Como foi acertado esse assunto de filho com o namorado? Teve algum tipo de negociação ou vocês tinham os mesmos planos? E aí outra coisa, falar sobre que ela gosta muito de ficar sozinha, já vou falar sobre isso. E como esse negócio de solitude, as pessoas acham estranho gente que gosta de ficar sozinha e em silêncio. Sobre essa coisa de não ter filho, eu já tive várias situações diferentes na vida, na verdade. Eu já namorei com um cara que queria muito casar e ter filhos, e ele sempre soube que eu não queria nem casar e nem ter filhos, então a gente namorou durante o tempo que deu, enquanto a gente quis ficar juntos, e eu acho que chega uma hora que a pessoa precisa seguir a vida dela para os seus próprios planos. Assim como, por exemplo, o Thiago sempre foi evidente, não foi uma discussão nem uma negociação, mas é uma coisa de personalidade, de conversa mesmo, de saber que o Thiago não queria ter filhos e eu também não. Então a gente tem essa coisa parecida também. E eu acho que na situação de negociação, que eu já passei pela situação de negociação, não foi exatamente uma negociação, porque eu tinha um ponto de vista bastante específico. Eu acho que obviamente, quando você expõe uma opinião, pode ser ter filhos ou não ter filhos nesse caso, e a pessoa pode ter opinião oposta a você, tem consequências isso. Então, assim, no meu caso eu ainda continuei namorando e tudo, durante um bom tempo, mas tem gente que tem pressa, abrir e fala assim, não, então não é isso que eu quero, eu vou viver minha vida com alguém que compartilhe das minhas ansiedades, dos meus desejos. O que eu falei antes desse negócio de ser sincero e expor as coisas e ser honesto é muito importante, porque você não... as pessoas não perdem, você não faz as pessoas perderem tempo na vida e não engana elas, é muito importante. Então, no caso do Thiago foi muito simples, porque sempre foi muito natural pra ele esse negócio, nunca houve uma conversa, então, nós estamos namorando, vamos ter filhos ou não vamos ter filhos? Não, nunca houve essa conversa. Houve em diversas outras conversas e que surgiu o assunto e a gente sabe que nenhum dos dois quer ter filho, a gente é feliz assim. E assim, já temos uma filha minha e muitos cachorros e gatinhos, é assim que a gente vive, tá bom assim, E ela fala dessa coisa da solidão, das pessoas acharem estranho, ou tipo, olhar uma pessoa que gosta de almoçar sozinha, ou jantar sozinha, ou que lê sozinha no parque, fica falando, tadinho, tão sozinho. Eu acho que as pessoas estão um pouco acostumadas consigo mesmas. Eu tenho uns amigos, por exemplo, que não conseguem sobreviver no seu próprio silêncio. Eu acho que é uma lição da vida, assim, a gente aprender acho que a primeira lição mais importante da vida talvez seja a gente aprender a viver com a gente mesmo em silêncio, com a nossa própria presença. Eu acho que gente, tem um cabelo voando aqui. Eu acho que a primeira lição importante que a gente tem que aprender, assim, a convivência com a gente, com o nosso silêncio, com a nossa presença, com o que a gente gosta de fazer. O que a gente faz quando a gente está sozinho, o que a gente pensa, o que a gente assiste, como a gente se comporta. É muito importante, eu acho que esse primeiro grau de relacionamento que a gente tem com a gente é muito importante, porque é o que a gente, depois, no momento que a gente não tá afim de ficar sozinho ou quer socializar mais, é muito importante a gente saber quem a gente é para poder entender os outros. Eu acho legal esse negócio eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito no meu canto, assim, então... Eu aqui em casa, por exemplo, a gente fica muito em silêncio. Tem gente que estranha isso. A gente fica muito em silêncio entre eu e o Thiago. A gente fica muito confortável em silêncio. Horas, assim, sabe? Acho que das coisas mais íntimas que tem na vida, você, inclusive quando você está com outra pessoa, você se sentir confortável em silêncio do lado da pessoa. Pensem nisso, crianças. Tem uma pergunta que eu queria responder muito, que é da Paula Gomes. Na verdade, ela fez... Paula Gomes, você fez várias perguntas maravilhosas. Eu vou responder essa, depois eu respondo as outras, tá? Júlia, você que trabalha com publicidade, o que acha das agências de modelo que te cobram um valor X dizendo que é book para ter material e não aceitam fotos feitas em outro lugar, que no fim é só picaretagem? No mundo de hoje, virou um bolo de pessoas que querem tirar vantagem de tudo. O que você acha sobre isso? E ela me perguntou se eu prefiro cachorro Kate ou X-Bacon. Depende do momento. Mas sobre as agências, eu acho que assim, tem que tomar o maior cuidado com a agência de modelo. Agência que sai cobrando... Ih, meu Deus, é um rolo essa história. É assim, ó.
Quando uma menina começa uma carreira de modelo mesmo, obviamente ela precisa fazer material para ela poder mostrar nos lugares. Essas agências que te oferecem um book para você ser modelo, para te cobrar o book, mas no fim não faz nada, é só um caça-níquel mesmo, entendeu? Então assim, a carreira de modelo é um negócio que tem que a pessoa e a família da pessoa tem que ser bem pragmática. Primeiro analise muito bem se você realmente tem é horrível falar isso, mas eu vou falar. Se você realmente tem o físico para ser modelo, independentemente do tipo de modelo, se você quiser ser modelo de biquíni, modelo de moda, modelo de comercial, se você tem exatamente o que é necessário para ser modelo, aí vá a uma agência, mas vá a uma agência grande, uma agência conhecida. Vai lá conversar sobre essa possibilidade. As agências dão muitas opiniões úteis e são muito sinceras. Tipo, se a agência achar que isso não é uma carreira para você, ela vai te falar. Uma agência séria, entendeu? Ou vai te colocar no nicho específico que você vai funcionar. Então, assim, na média, procure uma agência grande e conhecida, agência grande mesmo, entendeu? Eu sei que é difícil, que a concorrência nessas agências maiores é muito mais complicada, provavelmente é muito difícil você conseguir entrar numa agência dessas, entendeu? Porém, eles vão te dar um feedback muito importante. E se tá muito fácil numa agência assim, X, é só pagar um dinheirinho pra ser modelo, é porque já pode prestar atenção que é roubada, tá, gente? É isso, prestem atenção. Mas alguém ainda quer ser modelo hoje em dia? Eu não sei. Achei que todo mundo queria ser blogueiro hoje em dia. Eu não achei que... Acho que as pessoas não querem mais ser modelo. Quer ser Instagram, quer ser digital influencer. E aí, finalmente, perguntas divertidas. Mariana me pergunta se todo canceriano é dramático, depressivo, sofredor e choroso. Eu acho que isso é a programação mental que as pessoas fazem. Eu acho que... Eu tenho uma amiga que é astróloga, que ela fala uma coisa maravilhosa. O teu mapa e o teu signo são só uma sugestão do que você pode mudar na sua vida. Não é nem o que você é o que você quer mudar. Então, ó, de olho no que o povo fica fazendo programação. Você é choroso, você é romântico, você é frágil, você é isso, você é aquilo. Eu sou canceriana, no caso, por isso eu tô falando. Eu nunca fui nada disso. Aí eu tenho um monte de amigo que fala assim, não é possível, erraram tua data de nascimento, tá errado esse horário aí, vai ver isso aí direito. Não é, porque assim, eu sou do jeito que eu quiser ser e acabou. Não fiquem acreditando nessas coisas. Quer dizer, gosta de acreditar em astrologia e tudo, eu gosto de astrologia e tudo, só que assim, eu faço o que eu quiser na minha vida, não é por isso que eu vou sair sofrendo, porque eu acho, né, que eu sou uma pessoa frágil. Eu não sou, não. Não quero. E pronto. Acho que já tá bom. Semana que vem eu respondo mais. Tem um monte de pergunta ainda aí pra responder, mas tá bom já, tô muito chata hoje já. Chega. Mandem mais perguntas. Jabá do Benção. Mandem mais perguntas pra gente. Quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no Petit Comitê? Isso é muito legal. Sugestões de convidados. Tem uma fila de convidado legal já pra vir aqui. Mostra esses vídeos. Se vocês gostaram do vídeo, mostrem para os seus amigos. Curtam os vídeos, assinem o canal. Todas essas coisas que eles ficam me obrigando a falar. Logo, logo eu vou parar de falar isso. Muita calma. E é isso, gente. Semana que vem tô de volta. Acho que semana que vem tem convidados. Beijo.